Imagine a cena. Um jovem, talvez ainda na flor da adolescência, andando com uma túnica de cores vibrantes, um presente que gritava favoritismo em meio a 10 irmãos mais velhos, endurecidos pela vida no campo. Esse era José, o filho mais amado de Jacó, nascido da sua velhice com a esposa que mais amava, Raquel. José não era apenas o queridinho do pai, ele era um sonhador. E seus sonhos eram vívidos, proféticos e, para seus irmãos, insuportáveis. Em suas visões, os feixes de seus irmãos se curvavam ao seu, e até o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante dele. Essas revelações, cheias de grandeza e autoridade, embora vindas de Deus, não eram vistas como uma bênção, mas como uma afronta intolerável. Para os irmãos de José, aquele jovem altivo e visionário, protegido pelo amor paterno, representava uma ameaça direta à sua própria existência. A semente da inveja, plantada em seus corações, crescia a cada dia, regada pelo ciúme e pelo ressentimento. A inveja, em sua forma mais sombria, não tardou a se transformar em ódio. Um dia fatídico, José, com a inocência e obediência de um filho, foi enviado por seu pai para verificar como estavam seus irmãos pastoreando o rebanho. Eles o viram se aproximando ao longe e aquela túnica, símbolo de tanto desgosto, inflamou suas almas. Não era mais apenas inveja, o desejo de aniquilá-lo consumiu-os. Lá vem o sonhador, lá vem, caçoavam. A princípio, a ideia era matá-lo e jogar seu corpo numa cova, inventando uma história de feras selvagens. Mas Rúben, o mais velho, movido talvez por um resquício de consciência, os convenceu a jogá-lo apenas numa cova vazia, planejando resgatá-lo mais tarde. No entanto, a crueldade não parou por aí. Enquanto Rúben estava ausente, uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximou, e a oportunidade para um ato ainda mais frio e calculista surgiu. Sem hesitar, aqueles irmãos, de sangue, venderam seu próprio irmão como escravo por 20 moedas de prata. Para encobrir o crime hediondo, eles mancharam a preciosa túnica de José com sangue de um cabrito, levando-a ao pai. Jacó, dilacerado pela dor, acreditou que seu filho amado havia sido devorado por uma fera selvagem. José, o jovem sonhador, estava agora acorrentado, a caminho de um futuro incerto no Egito, destinado a uma vida de escravidão. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial de alto escalão do faraó, comandante da guarda. Longe de casa, de sua família e de tudo o que conhecia, José poderia ter se entregado ao desespero, mas mesmo nas profundezas da escravidão, a mão protetora e abençoadora de Deus estava sobre ele. José não se lamentou. Ele trabalhou com uma dedicação e sabedoria notáveis. Potifar, um homem perspicaz, logo percebeu que tudo o que José fazia prosperava. Ele viu a bênção de Deus na vida de seu novo escravo e, impressionado, rapidamente o elevou, colocando-o como administrador de toda a sua casa e de todos os seus bens. José prosperava em tudo, e por causa dele, a casa de Potifar prosperava grandemente. Mas essa fase de paz e prosperidade foi abruptamente interrompida por uma nova e cruel prova. A esposa de Potifar, seduzida pela beleza e integridade de José, começou a assediá-lo diariamente, tentando seduzi-lo para que deitasse com ela. José, inabalável em sua fé e lealdade, recusou-se veementemente. Como poderia eu cometer uma maldade tão grande e pecar contra Deus? Ele perguntou. Um dia, ao se ver sozinha com ele, ela o agarrou pela túnica. José fugiu, deixando a túnica em suas mãos. Furiosa e humilhada por ter sido rejeitada, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro, usando a túnica como sua prova. Potifar, confrontado com a suposta traição de seu servo e a fúria de sua esposa, não hesitou. José, o inocente, foi jogado na prisão, um lugar de escuridão e injustiça. Mais uma vez, a vida de José desabava, esmagada por circunstâncias fora de seu controle.
Na prisão, porém, a integridade de José e a presença de Deus com ele continuaram a brilhar. O chefe da prisão rapidamente reconheceu a sabedoria e a confiabilidade de José, colocando-o responsável por todos os outros prisioneiros. Foi ali que José conheceu dois homens importantes, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que haviam caído em desgraça. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e suas feições revelavam a angústia de suas mentes. José, vendo sua aflição, ofereceu-se para interpretá-los, declarando que a interpretação pertencia a Deus. Com precisão divina, José revelou o significado de cada sonho. Em 3 dias, o copeiro seria restaurado ao seu cargo. O padeiro, em 3 dias, seria executado. E assim aconteceu, exatamente como José havia predito. José fez um único pedido ao copeiro, que ao ser restaurado, ele se lembrasse de José e intercedesse por sua libertação junto ao faraó. Mas, uma vez livre e de volta ao luxo da corte, o copeiro, em sua nova alegria, esqueceu-se completamente de José. 2 longos, lentos e agonizantes anos se passaram, e José permaneceu esquecido nas profundezas da prisão, a esperança diminuindo a cada dia. Então, um dia, o próprio faraó começou a ter sonhos que o perturbavam profundamente, pesadelos que o deixavam sem sono e com a mente confusa. Seus magos e sábios foram convocados, mas nenhum deles conseguia interpretar o significado dessas visões. A inquietação do faraó era palpável em todo o palácio. Foi nesse momento de desespero real que o copeiro finalmente se lembrou de José e de seu extraordinário dom. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que havia interpretado seu sonho com perfeição. José foi rapidamente tirado das trevas da prisão, barbeado, vestido com roupas limpas e levado à presença do poderoso faraó. Com humildade, mas com inabalável confiança em Deus, José declarou: "Não sou eu quem pode fazer isso, mas Deus dará a Faraó uma resposta de paz." E com uma sabedoria que não era dele, mas divina, José interpretou os sonhos. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura em todo o Egito, e as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas simbolizavam 7 anos de fome severa e devastadora que seguiriam. Mas José não parou por aí. Ele ofereceu a solução. Faraó deveria nomear um homem sábio e experiente para supervisionar a coleta e o armazenamento de grãos durante os anos de abundância, acumulando reservas para os anos de privação que se aproximavam. Faraó, impressionado não apenas com a interpretação, mas com a sabedoria e o Espírito de Deus que via em José, não hesitou. "Poderíamos achar alguém tão cheio do Espírito de Deus como este homem?" ele exclamou. Naquele instante, José, o escravo, o prisioneiro esquecido, foi alçado ao 2º cargo mais poderoso da nação. Faraó tirou de seu próprio dedo o anel-selo, colocou-o no dedo de José, vestiu-o com roupas de linho fino e colocou um colar de ouro em seu pescoço. José foi colocado em seu 2º carro e à sua frente gritavam: "Abreque, ajoelhem-se!" Sua ascensão foi meteórica e completa. José então viajou por toda a terra do Egito, supervisionando a coleta e o armazenamento de alimentos durante os 7 anos de fartura, que foram tão abundantes que o cereal era como a areia do mar. E quando a fome atingiu não só o Egito, mas todas as terras vizinhas, forçando as pessoas a virem de todas as nações para comprar alimento, foi José quem abriu os vastos celeiros, vendendo grãos e salvando incontáveis vidas da inanição. E então, o destino, ou melhor, a providência divina, agiu de uma forma surpreendente. Os irmãos de José, também afetados pela fome severa que atingia Canaã, vieram ao Egito para comprar alimento.
Eles se curvaram diante do governador, sem a menor ideia de que aquele homem poderoso, que falava egípcio e que detinha todo o controle, era seu irmão, José. José os reconheceu imediatamente, mas manteve sua identidade em segredo, testando-os para ver se haviam mudado, se ainda eram os mesmos corações endurecidos do passado. Ele os acusou de serem espiões, reteve Simeão e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, para provar sua inocência. No reencontro, após várias idas e vindas, José armou uma última prova, colocando sua taça de prata na sacola de Benjamim. O drama atingiu seu ápice quando Judá, um dos irmãos, se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, revelando um coração transformado. Diante daquela demonstração de amor e arrependimento, José não pôde mais se conter. Ele mandou que todos saíssem da sala e então, em um choro incontrolável, revelou sua verdadeira identidade. Eu sou José, o seu irmão, meu pai ainda vive? O choque e o medo tomaram conta dos irmãos, que não podiam acreditar. Mas José, com o coração transbordando de perdão, os tranquilizou. Não se aflijam nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele explicou que Deus havia usado o mal que lhe fizeram para um bem maior, para preservar sua linhagem e toda a sua família. A cena foi de pura emoção, choro de alegria, abraços e reconciliação. José enviou seus irmãos de volta com carros para buscar Jacó, seu pai, e toda a sua família. Jacó, que havia chorado por anos, acreditando em seu filho morto, reviveu ao saber que José estava vivo e era o governador do Egito. Toda a família de Israel desceu ao Egito, reunida sob a proteção e o cuidado de José. A história de José do Egito é um testemunho poderoso da providência divina e da capacidade humana de superação e perdão. De filho favorito a escravo, de prisioneiro a governador, a vida de José nos mostra que Deus pode transformar a dor mais profunda e a maior injustiça em propósito e bênção. Ele nos lembra que mesmo quando as coisas parecem caóticas, sem sentido ou completamente fora de controle, Deus está trabalhando nos bastidores, tecendo um plano maior e perfeito para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. É uma lição atemporal de que a fé, a paciência e o perdão podem nos levar a lugares que jamais imaginamos, revelando que os caminhos de Deus são sempre mais altos do que os nossos. Que a história de José inspire você a confiar no plano de Deus, mesmo nas maiores adversidades da vida.